Bom, pessoal, a gente agora aqui vai continuar com o código, né, da classe CIDAL aqui, que a gente vai tentar fazer aqui o CRUD completo, que no caso aqui é o create, research, update e delete, né, dos dados referente à tabela veículo. Então agora aqui, ó, eu já tinha feito salvar. Agora aqui, ó, para ficar legal aqui com uma coisinha que eu quero explicar, eu vou implementar aqui a classe agora, quer dizer, um método, que vai ser o quê? Vai ser o listar, que aí eu vou estar buscando todos os veículos lá da base e vou estar listando. Então vou colocar public void, tá? Vou colocar aqui public void listar. Na verdade não vai me retornar um void, na verdade vai me retornar o que? Uma lista de veículos. Então em vez de void aqui, eu já vou colocar que vai me retornar um dado do tipo list, tá? Que vai conter veículos dentro dessa list. Então vou colocar aqui, ó, veículo, ok? Prontinho. Agora aqui é o seguinte, você vai ver que vai dar um errinho, é porque a gente ainda não importou o list, que é do pacote java.util. E aqui agora está dando errinho porque ele ainda não está retornando nada, mas tudo bem, porque a gente vai resolver isso. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, seguinte, eu vou pegar, no meu caso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui minha string SQL. Então vou colocar aqui o string SQL, que ela vai conter as instruções sobre como o comando SQL deve ser feito. Então vou colocar aqui, ó, select asterisco from veículo, que aí vai puxar todos os veículos que eu tenho no banco, né? Bom, agora que eu fiz isso, eu venho aqui e vou criar aqui meu objeto connection, que eu vou chamar ele aqui de com, vai começar valendo null. Vou criar aqui também o objeto, que vai ser o prepared statement, que eu vou chamar ele de stm. Ele vai fazer as consultas ao banco. Vou criar também aqui meu objeto, o result_set, que eu vou chamar ele aqui de rs. Vou importar cada um deles, certo? Vou aqui em cima, prepared statement já está importado. Result_set, vou colocar aqui, ó, import java. Lembrando que é do pacote SQL. Result_set. Beleza, está resolvido aqui. Prepared statement. Parece que o nome dele estava errado. Agora que eu corrigi, ó. Prepared statement. Certinho. Agora que eu fiz isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Definir aqui, beleza. Agora que eu vou definir aqui umas variáveis auxiliares, igual eu tinha feito lá no inserir. Então, como é que vai ficar? Aqui no salvar, deixa eu ver. Não, até que eu não tinha feito não, mas vou fazer aqui agora. As variáveis auxiliares. Vou ter aqui, por exemplo, o int, que vai ser aqui o ID do veículo. String aqui eu vou ter o modelo, marca, placa do veículo. E vou ter aqui também o valor do veículo. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar a minha conexão, né? E aí, nesse caso aqui, eu vou antes executar aqui o bloco try catch, para ele estar capturando. Então, coloca aqui try, abre o try, coloca aqui o catch, vocês podem estar usando aí o autocompletado VS Code, tá bom? E eu aqui, porque eu já decorei, então coloco aqui, ó, SQL exception e eu estar tratando aqui o erro como tal. Bom, agora eu coloco aqui true new runtime, vamos ver, exception e depois eu vou colocar aqui um outro. Deixa eu ver se eu coloco aqui mais um outro try. Aqui eu vou colocar um finally. Aliás, vou colocar o finally depois, que eu quero fazer uma refatoração antes, que aí vocês vão entender melhor o que eu quero. Bom,
Aqui dentro do try agora, eu vou pegar aqui o objeto connection. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou chamar lá a classe que é estática, é o drive manager ponto get connection. E aqui eu vou passar aqui os dados de acesso à conexão. Vou fazer igual eu tinha feito aqui em cima, né? Na verdade, posso até copiar para cá, ó. Connection. Coloco aqui, ó, Drive Manager Connection. Tá vendo aqui o class for name? Eu vou pegar referência aqui com ele, do Drive do MySQL. Depois vou obter os dados da conexão com o Drive Manager, que é a mesma coisa, banco de dados concessionário, administradores, senha 123. Aqui eu vou colocar aqui uma exception, mas depois eu vou tirar ela aqui para o class for name. Vocês vão entender por quê. Então aqui agora, ó, coloco class not found exception. Aqui eu trato o erro, beleza. E aqui dentro do block try, eu tento aqui agora fazer o seguinte. No meu caso aqui, eu vou tentar acessar os dados do banco e eu vou usar o objeto prepared statement. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o objeto stm, vou chamar o objeto connection, chamar aqui o método prepared statement, passar aqui a query SQL, certo? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou executar ela. Então, coloco aqui, ó, statement, execute, e o resultado dela eu guardo dentro do result set. Beleza. Aí o resultado aqui vai ficar dentro do result set. Bom, deixa eu aqui ver. Aqui nesse caso, aqui nem execute query. Pronto. Ele executou aqui a query SQL. Agora o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a lista aqui no caso aqui com os dados do veículo, certo? Só que aí o que eu vou fazer? Seguinte. Primeira coisa, vou fazer aqui um loop. Coloco aqui o while para ele percorrer o result set e ele percorrer aqui a lista de dados dos veículos que eu achei nessa query que eu fiz. Então aqui é o result set nest, abre e fecha chaves, certo? E aqui agora, ó, eu coloco enquanto result set nest, ou seja, enquanto tiver alguém na lista, aí ele vai percorrer. E aqui, o que eu faço? Pego o campo, a variável id, vou fazer a mesma coisa que com o nome, marca para que veículo, e vou estar acessando elas e passando os valores para do banco de dados para ela. Então, vou colocar aqui, ó, rs.getInt, e aqui eu passo aqui, ó, que eu quero pegar o campo ID do banco. Depois, eu vou fazer a mesma coisa para modelo, marca, placa e valor. Então, vou alterar aqui, ó, modelo, marca, igualzinho ao nome lá dos campos do banco, placa, valor, e aqui é lógico, eu altero, né? Placa, valor, tá vendo que aqui tá dando erro? Porque aqui tem que ser string, ó, modelo é string, marca é string, placa também, e valor, na verdade é double. Beleza. Aqui eu coloquei get placa, gente, aqui é get string. Prontinho. Agora aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou criar aqui o seguinte. Vou passar agora esses dados para uma lista de veículos. Eu vou criar um objeto do tipo list. Como que vai funcionar? Seguinte. Primeira coisa aqui, eu vou criar aqui um objeto do tipo lista veículo, que é o tipo de dado que eu vou estar retornando.
Então, eu vou aqui depois aqui do result set, vou colocar aqui, ó, list, veículo, e aqui eu coloco veículos no plural, eu coloco new, array list, veículo, que aí eu inicializo a minha lista de veículos. O array list aqui está dando erro, mas é porque eu ainda não importei ele aqui em cima. Agora que eu importei, tá tudo bem. Aí, beleza. Agora que eu volto, aí toda vez agora que eu quiser guardar alguém dentro da lista de veículos, eu venho aqui dentro do loop, acesso minha lista de veículos e chamo aqui o método add. Aí aqui para ele agora eu passo um novo veículo. Só que o que eu vou fazer? Vou usar um método construtor, que é qual? Esse daqui, ó. Que ele recebe os argumentos nessa ordem. Então é isso que eu vou fazer. Então eu volto aqui e coloco new veículo. Aqui eu passo ID, modelo, marca, placa e valor. Na mesma ordem que está aqui no construtor, ó, modelo, marca, placa, valor. Tá bom? Prontinho. Fiz isso aqui. Depois que eu percorrer a lista, aí então eu já vou ter terminado aqui a fase de percorrer e tudo mais. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma mensagenzinha, tá? Só para a gente falar que deu tudo certo. Então coloca aqui, ó, system.out.println. E aqui eu coloco lista de veículos criada com sucesso. Aqui faltou um S. Depois disso, deixa eu ver, faltou aqui um N também de navio. Agora que eu fiz isso aqui, ó, seguinte, eu vou colocar, vou mandar aqui fechar os objetos, então connection close, statement close, e aqui eu coloco result set close. Depois que eu fechei todo mundo aqui, aí eu dou um return, eu coloco return veículos. Aí eu vou estar retornando a lista de veículos, certo? Igual está o tipo do retorno aqui. Prontinho. Então, com isso aqui agora, eu já implementei o listar veículos. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo de nada. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar aqui um Ctrl S. Pronto. E agora eu vou aqui em teste Java e vou ver se está tudo bem. Do lado de cá, eu vou colocar aqui um método listar veículos. Veículo DAO, aí eu coloco aqui o veículo DAO.listar. Só que aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse listar, vou guardar ele dentro de uma variável aqui. Então eu coloco aqui list veículo com V maiúsculo. Vou chamar aqui de veículos lista recebe. Aí ele recebe aqui os dados aqui do veículo listar. Só para não esquecer, o salvar aqui eu vou comentar, porque eu não vou salvar nenhum veículo agora. Vocês vão ver que aqui o list deu um errinho, mas é só porque eu não importei ele aqui dentro do método quer dizer, da classe teste. Agora aqui já está resolvido, ó, Java util list. E aqui agora eu vou usar aqui o for each. Então vou colocar aqui, ó, for each. E aqui eu vou criar aqui, ó, veículo, né? Cada iteração vai interagir sobre o veículo lista, que é esse daqui. Eu vou pegar aqui o dado de algum veículo. Em vez de colocar veículo aqui, eu vou chamar de obj, que vai ser o dado tipo veículo. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, obj.toString, tá? Que aí eu vou estar vendo os dados de cada veículo. Então coloca aqui o console.log e aqui ele já vai exibindo os dados aqui usando o toString. Tá, vocês estão vendo esse console.log aqui? Tem nada a ver, gente. Eu estava pensando aqui em JavaScript.
Pronto. Creio eu agora que deve dar certo. De onde vem esse toString? Ele vem daqui, ó. Eu tinha implementado ele, que ele já exibe aqui os campos aqui, ó, do veículo. Você não tem que ficar escrevendo linha toda hora, o que tem dentro de cada veículo. System.out, println para cada campo, tá bom? Agora que eu fiz isso, eu vou pegar aqui, eu vou executar a aplicação. Vocês vão ver que vai exibir aqui, ó, lista de veículos criados com sucesso. Deu certo. Então ele exibiu aqui, ó, o veículo, né? Tá aqui, ó, ID, Gol, marca, ó. Aqui, ó, Cronos, Polo, ó. Fusca, Polo, Argo, Polo, Cronos, ó. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10. Certinho, gente. Deu certo aqui o nosso listar, tá? Beleza. Agora que eu fiz isso, eu tô aqui com dois métodos, gente. E repara aqui uma coisa, ó. Vamos aqui em veículo down. Toda vez que eu tô chamando um método, eu tô tendo que fazer o quê? Fazer a chamada conexão com o banco, ó. Eu faço isso aqui no salvar e faço aqui no listar. Isso aqui é desnecessário. Não precisava de eu fazer isso. E aí, para o código ficar mais organizado, eu não ter que ficar executando conexão com o banco toda hora, porque isso também é desgastante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar aqui o código para fazer a conexão com o banco separado, para eu não ter que ficar escrevendo isso aqui toda hora, não ter que ficar executando isso aqui de maneira desnecessária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar aqui uma refatoria no código. Vou criar aqui um método Connection Factory, dentro aqui da classe Connection Factory. Então vamos lá. Aí dentro do Connection Factory, a gente vai usar essa classe com os métodos dela para a gente fazer a conexão com o banco. Então isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então vamos começar. Ó. Primeira coisa, eu vou criar aqui um método connection, getConnection. Então vamos aqui, vou colocar aqui o public, static, que vai me retornar um valor do tipo connection, e eu vou chamar ele de getConnection. E aí é o seguinte, o connection aqui ele não está reconhecendo por quê? Eu preciso importar ele, certo? E aqui, ó, tá vendo que antes eu tinha colocado aqui class for name, drive connection? Vou pegar essas operações e vou passar para cá. Tá, vou passar para cá. Só que aqui é o seguinte, eu vou executar isso aqui agora tudo nesse método e eu já vou fazer também tudo aqui dentro do método try. Então, antes de mais nada, eu vou pegar isso aqui e vou envolver dentro do método try. Que eu coloco cat. Isso aqui eu vou passar para dentro aqui do try-cat. Aqui, esse drive, aqui também, drive manager, eu vou passar ele aqui para debaixo, tá? Só que aqui, em vez de colocar connection, eu vou colocar return. O que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, esse método getConnection aqui, toda vez que eu quiser obter uma conexão, eu vou criar agora por ele e ele vai me retornar a conexão que eu obtive quando ela for solicitada. Então, primeira coisa que eu vou pegar a referência com o banco, depois vou usar aqui o método Drive Manager, que vai me retornar os dados da conexão. Aqui no meu caso, eu estou usando aqui o banco de dados MySQL, porta 3306 da máquina local, banco de dados concessionário, administrador 123. Beleza, então é basicamente isso que ele está fazendo. Então toda vez que eu chamar ele vai me retornar esse resultado getConnection. Se acontecer algum erro aqui, eu vou tratar igual eu já fazia, então vou colocar aqui, ó, SQL exception e aqui eu já vou importar aqui também o SQL exception, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, colocar aqui, ó, true. Aqui no caso vou colocar runtime error e deixa eu ver como é que tá aqui no veículo down. É runtime exception. Que é runtime exception. E aqui faltou um new. Beleza? Agora aqui eu vou criar aqui um outro try
outro get, que vai pegar aqui no caso aqui um erro que vai ser do tipo class not found exception, que se der um erro aqui na hora de tentar pegar a referência do driver, eu capturo ele também aqui, ó, dentro desse get, tá bom? Beleza. Eu vou adicionar aqui umas informaçõezinhas a mais, que aqui vai ser o seguinte, ó, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, se eu descobrir algum erro, eu vou colocar aqui a descrição dele, então eu vou colocar aqui, ó, pegou o erro, aí eu mando imprimir, ó, SQL exception erro, e aqui eu mando ver o que tem no erro, tá? Depois aqui embaixo eu coloco, aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, class not found exception erro, manda imprimir também o que é o erro aqui no caso. Prontinho. Agora que eu fiz isso aqui, ó, já implementei aqui o get connection, pelo menos o básico dele aqui, né? Eu vou colocar aqui mais umas coisas depois para melhorar ele, mas o get connection método, ele já está pronto. Agora que está pronto, eu posso refatorar o código lá no meu banco de dados para usar ele no lugar, quer dizer, na minha classe veículo DAO. Então, beleza, eu volto aqui. Aí agora vocês vão ver o seguinte, tá vendo aqui no meu banco, aliás, aqui no veículo DAO, vocês viram que eu tinha criado aqui esse atributo connection, não usei ele até agora, né? Só que antes de eu usar ele, vou usar aqui um método construtor, então eu vou colocar aqui, ó, public veículo DAO, vou implementar, e aqui eu vou executar aqui a lógica dele, para ele poder usar um método getConnection quando ele inicializar, que eu entendo que quando eu vou usar ele, eu vou criar uma conexão. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, vamos lá. Eu vou pegar aqui o atributo connection, this connection. O this aqui até que não é necessário, não. Mas aí eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó. This connection, beleza. Aí agora que eu vou pegar a classe connection factor, viu? Vocês veem que eu coloquei aqui como estático esse método? Então, eu não preciso criar uma instância da classe connection factor para chamar ele. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Só colocar aqui o nome connection factory.getConnection. Ele já me retorna a conexão com o banco. Só que isso aqui, ainda assim, há chance de ocorrer erro. Então, eu coloco aqui todas as operações aqui também, já que envolve o banco, dentro do estrutura try-catch. Então, eu coloco aqui, beleza. Também aqui a estrutura try-catch, aqui eu vou colocar que vai receber uma exceção, que vai ser uma exceção padrão mesmo, tá, gente? Tá? E aqui eu vou seguindo também aquele mesmo padrão de estar exibindo aqui as mensagens. Então, eu coloco aqui system.out.println, exception erro, e aqui eu uso um true para estar tratando ela. Então, com isso aqui eu já terminei aqui de fazer o básico aqui do try-catch. Agora que eu obtenho a conexão com o banco, passo aqui para o atributo connection, isso eu faço aqui na linha 18, como vocês podem ver. Aí depois aqui eu só testo se a conexão foi realizada com sucesso. Então aqui, lembra que eu colocava esse if aqui toda hora? Pois é. Aí eu vou colocar ele aqui embaixo também, ó. Então eu coloco aqui, ó, se conexão diferente de null, tá tudo bem. Se não, aí eu falo, ó, conexão falhou, tá? Só para a gente ter um feedback. Beleza, arrumei aqui. Aí agora que eu fiz isso, o que está faltando aqui nesse método aqui, no construtor veículo DAO? Agora está beleza. Então quer dizer que agora, toda vez que eu crio um objeto do tipo veículo DAO, que é igual eu fiz aqui, ó, na linha 11, na classe teste, ele já vai estabelecer conexão com o banco, tá bom? Então é isso que ele está fazendo. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar aqui os métodos salvar e listar veículo e vou dar aqui uma arrumada neles. Por quê? Porque agora eu não preciso de certas informações. Ó, esse class for name aqui, ó, por exemplo, estou aqui em salvar. Eu não preciso mais, porque eu já fiz a conexão na hora que eu criei o banco. Eu tenho que pegar aqui a conexão com o banco usando Drive Manager? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu já fiz ela quando eu criei o veículo tal.
A única coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Pegar o atributo connection, que está na linha 14, que é do banco, do veículo down, e eu passo ele para cá, só isso. E aí agora eu consigo usar ele aqui para trabalhar, certo? Deixa eu aqui ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e... eu vou arrumar aqui também o listar. Então, como é que vai ficar? Ó? Deixa eu aqui ver... Vou aqui no listar. Repara aqui uma coisa aqui também, ó. Tá vendo que agora, como eu não uso mais o class for name aqui, tá dando erro na linha 63? Porque como eu não uso mais ele, não faz sentido eu tratar esse erro. Então, por isso você tá me avisando que tá errado, ó. Então, eu vou tirar. Então, ó, pra você ver, ó, diminuir mais um pouquinho aqui as linhas de código no meu veículo DAO, tá bom? Esse também aqui, ó, conexão realizada com sucesso, olha, eu quero a conexão, isso aqui também não faz mais sentido ter aqui. Porque tudo isso eu faço lá no meu construtor. Porque eu já faço isso aqui, então eu não preciso repetir. Tá bom? Isso aqui eu já estou fazendo aqui. Por isso que eu apaguei aqui. E vou apagar aqui também, ó. Não, aqui eu até nem tinha colocado, para ser sincero. Agora aqui eu vou remover o class for name. Ó, agora eu já estou aqui em listar, ó. Vou remover o class for name, porque eu não preciso dele. Vocês vão ver que esse cat aqui também sumiu. Não preciso mais. E aqui eu tenho o seguinte, ó. Esse driver manage connection, eu vou remover ele daqui. E aqui eu coloco só this.com. Ele quer pegar a referência da conexão com o banco. Com isso aqui, eu já diminui aqui o código, né, no meu listar e no meu salvar, né? Então o código aqui agora ficou mais organizado um pouquinho. Só que agora eu vou fazer o seguinte, repara que toda vez que eu executo uma operação, eu preciso fechar os objetos que acessam o banco. Então, por exemplo, no salvar, eu usei o objeto connection e o statement, né, o prepared statement, e eu fechei eles. Já que no listar, eu tive que usar connection, prepared statement e o result set. E aí, quando eu acabei a operação, fechei eles também. Então, é coisa que eu tenho que fazer o tempo todo. Isso tem a ver com a criação da conexão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método, conjunto de métodos, né, usando sobrecarga, que vão lidar com cada um desses casos, que é quando eu tenho que fechar um ou mais objetos que mexem com o fechamento da conexão com o banco. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aqui em Connection Factory e vou adicionar alguns métodos para poder fazer isso de maneira mais padronizada. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar os métodos todos estáticos, também para não ter que criar uma instância da classe Connection Factory toda hora, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui um método Close Connection, só que a gente vai ter várias versões dele. Então, vamos lá. Coloca aqui, ó, public, uma aqui, static, close connection, vou chamar ele aqui de close connection, beleza. Deixa eu ver aqui, e aí ele vai receber um objeto aqui do tipo connection. Vou chamar ele aqui de com, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu estou fechando ele aqui como tal. Então eu vou colocar aqui, ó, close, vou chamar aqui o método close, que vai receber o objeto connection, e ele vai receber mais dois parâmetros aqui que eu vou dizer que os valores deles são nulos. São nulos. Depois você vai me falar, cadê esse método close? Vou colocar aqui, ó, private close. Esse private close aqui ele vai receber objetos de três tipos, e nessa ordem, connection, com, prepared statement, que eu vou chamar ele de STM, e eu vou colocar aqui também o result
set, que é o que eu vou chamar de rs. Aí aqui eu vou fazer a checagem, né, sobre o fechamento deles. Então, como é que vai ficar? Vou criar aqui o bloco try, colocar aqui o bloco get, e aqui vai ficar o seguinte, ó. Vou tratar aqui a exceção, caso ocorra algum problema, né? E aqui eu coloco true, runtime, exception, e vou adicionar aqui um new, né? New, runtime exception e, deixa eu só conferir aqui uma coisinha. Ok. Aqui antes, deixa eu ver aqui se eu coloco... Tá, deixa aqui só runtime exception. Faltou aqui o P de pato e o N de navio. Pronto, resolvido aqui. SQL exception tá aqui, beleza. Exception não precisa importar. E aqui agora eu checo, ó. Por exemplo, faço aqui, ó, se connection diferente de nulo. Aí o que eu faço? Connection close. Depois eu coloco aqui, ó, se stm statement, né, também for diferente de nulo, aí eu fecho ele também. Se objeto result set for diferente de nulo, aí o que eu faço? Fecho ele também. Prontinho. Fechei eles aqui. Aqui o método close, que se a gente coloca aqui o void, gente, ó. E o prepared statement, ele está reclamando que ele não existe, né? Vamos importar ele aqui, ó. Import Java SQL, eu coloco aqui, ó, prepared statement. Beleza. Aqui vamos corrigir o nome. E aqui close connection, que o close connection, esqueci de colocar aqui um void também. E o close aqui, eu vou colocar o this, para ele entender que esse método aqui, ó, this close, que ele vai entender que é ele que eu estou chamando aqui. Agora aqui, só checar aqui mais uma coisinha. Deixa eu ver. O close, aqui é o seguinte, vou precisar também colocar ele aqui como estático. Estático. Beleza. E ele aqui não vai precisar do this, como ele é estático. Então aqui eu chamo o método close, aqui dentro, aí ele vai fechar a conexão. Agora aqui é o seguinte, ó. Quando eu quiser fechar só a conexão, aí o que vai acontecer? Eu vou chamar o método close connection, ele vai passar como argumento aqui o objeto close connection, e aí eu passo ele para o método close aqui. Os demais, como eu não vou ter às vezes eu não vou querer fechar eles, eu passo como nulo. E aqui esse método close meu que ele vai checar o que veio como nulo ou não. O que tiver vindo como não nulo, ele fecha, certo? Mas e aí, quando eu quiser mandar mais, mandar aqui o prepared statement e o result set como não nulo. Simples. Aí eu vou fazer a versão aqui, ó, sobrecarregada do método. Então eu vou criar aqui outro close connection, que ele vai ter, por exemplo, aqui o objeto prepared statement, né? Aí o segundo argumento aqui vai ser ele e pronto. Aí eu vou ter o caso que eu vou fechar a conexão e o objeto prepared statement. Tá, fiz isso. E se eu quiser fechar todos? Quiser fechar também lá o result set. Aí o que você faz? Você cria uma outra versão também sobrecarregada dele, só que agora você vai ter o quê? Você vai ter o campo, quer dizer, o argumento que é o result set. Tá? Aqui embaixo, em vez de colocar null, você coloca rs e pronto.
agora você tem as 3 versões desse método para você poder usar. Como aqui eu estou usando sobrecarga, você não tem que preocupar se você vai passar 1, 2 ou 3 parâmetros, tá? O Java já vai entender isso para você. Com isso, eu já aqui terminei de implementar o método Connection Factory. Aí agora, eu posso voltar no veículo down e usar ele para fechar as conexões. Tá vendo aqui, por exemplo, no salvar, eu tinha chamado aqui o Connection Statement. O que eu faço agora? Ó? Em vez de fazer isso, eu coloco aqui, ó, chamo Connection Factory, ponto. Close Connection, eu passo aqui o Connection e o Statement. Isso aqui eu elimino, mas na verdade eu nem vou chamar ele aqui, eu vou colocar aqui no Finally, ó. Finally, que é a cláusula Finally, que ela vai executar sempre que eu finalizar toda a execução do código do block try, mesmo se houver aqui um catch. Então eu vou colocar aqui o Close Connection aqui, que ele sempre vai executar. Mesmo se der erro ou não, ele sempre vai executar aqui com o fechamento da conexão, tudo bem? Então, com isso aqui eu já arrumei aqui, ó, fechamento. E agora eu vou fazer a mesma coisa que para o listar, né? Então, aqui no listar também, ó, eu vou remover isso daqui, como vocês podem ver, que aqui eu estava fechando objeto do tipo connection, do statement e do result set. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, finally, e aqui eu chamo, ó, close connection e passo aqui, ó, connection, statement e result set, né? Que são esses 3 objetos aqui que trabalham com o acesso do banco de dados, ok? Aí agora, o seguinte, se eu for aqui com essas alterações e rodar a aplicação, olha só para você ver, ó, rodou de novo. Então, a refatoração do meu código deu certo, tá? Então, estou rodando aqui, ó, como vocês podem ver, ó, aqui em problemas, vamos dizer assim, não tem nenhuma aqui que é de erro mesmo, tem só uns warnings, mas está tudo bem, ok? Então essa fatoração do código aqui, ó, já deixou ele bem mais organizado e agora a gente pode fazer com que ele cresça mais, tá? Sem que o aumento seja tão grande e desorganizado, igual seria se a gente não tivesse feito essa organização, tá bom? Então, pessoal, aqui para a aula não ficar muito grande, eu vou estar concluindo ela agora, aí na próxima aula a gente faz os demais métodos do CRUD, que seria o update, o delete e o pesquisar, tá bom? Eu agradeço a vocês aí por terem assistido a aula e a gente se vê aí na próxima então. Até mais? Tchau, tchau!